A Local Vazamento foi a única presenteada com o selo Inovação, mediante o Elastimper, a solução que a gente estava apresentando ali. Mas nenhum produto teve essa premiação. Então, isso para mim foi uma felicidade muito grande, né? Você ser o único, nossa, isso é uma honra muito grande, né? No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos do canal Dicas da Construção, tudo bem com vocês? Quero pedir para vocês nos seguir no Instagram, @Dicas da Construção Podcast, no YouTube também, @Dicas da Construção Podcast. E você que precisa de uma empresa para fazer impermeabilização, eu indico para você o Rei da Manta Impermeabilização. Você que precisa de material impermeabilizante, temos o portal do impermeabilizador e temos lá também nosso produto que puxa todas as nossas vendas, que é o Elastimper. Você vai achar lá, entregamos em todo o Brasil. Hoje estou aqui com meu grande amigo e mestre, senhor Michael Waltingoger. Vou falar um pouco dele, ó. Ganhador do prêmio Inovação na FEICOM 2019 e CEO da Local Vazamento. Fique à vontade, meu mestre. Tudo bom, Juarez? Tudo. Toda vez que você vem aqui é uma aula, hein? Esse mês quase que não deu, hein? Quase que não deu, né? Uns contratempos, mas graças a Deus hoje eu tô aqui de novo. E deu tudo certinho. É uma honra estar aqui mais uma vez, poder falar um pouco sobre soluções para infiltração. Isso é o que eu falo, é um verdadeiro mestre. Toda vez que você está aqui é uma grande aula, você está vendo a repercussão que está dando na internet. Graças a Deus a gente está atingindo o que a gente precisava, que era o quê? Reeducar as pessoas sobre a impermeabilização, o que a impermeabilização tem a ver com a parte, né, da proteção de estruturas. A pessoa vai lá e investe muita grana no patrimônio e esquece de impermeabilizar. E graças a Deus a gente está conseguindo atingir esse objetivo com sua ajuda, lógico. Sim, é bom, né, a gente quebrar mitos, né? Existe muita confusão, muitas soluções se apresentam, muitas das vezes deixando as pessoas confusas. Sim, sim. Existe muita contradição no mercado. Então é importante a gente quebrar isso e dar um direcionamento, né? Sim. Uma coisa que eu não sei se você percebeu nas redes sociais, você tá chamando mais atenção que até o próprio produto. As pessoas querem saber quem é o Michael Waltingoger. Quem é Michael Waltingoger? Bom, Michael Waltingoger é empresário, sim, casado, muito bem casado, pai de 2 filhos, Letícia e Tiago. Vamos mandar um abraço para eles. Um abraço para os meus filhos, um beijo para minha esposa, Viviane. E, bom, trabalho desde novo, desde os 7 anos eu acompanho meu pai acompanhava ele no trabalho dele, na escola. Sempre gostei muito de correr atrás do ganha-pão ali, do dia a dia, enfim. E desde 2008, eu então resolvo empreender. É onde nasce a Local Vazamento. Sim. Com especialidade em caça-vazamento, localizar vazamento subterrâneo. E então eu começo a perceber uma deficiência, uma carência muito grande das pessoas de resolver problemas de infiltração. Certo. É então que em 2013 eu passo então a me especializar em sistemas de impermeabilização. Já em 2013 também atuando com um produto próprio, borracha líquida, que até então ninguém conhecia, era uma grande novidade, né? Um produto feito com látex natural. Chamou tanta atenção que alguns fabricantes mudaram seus rótulos, embora se a gente for olhar a composição, são produtos base resina, né? Mas fato é que borracha natural fez um sucesso tão grande que em 2017 eu passo então a industrializar. 2019 nós vamos para a FEICOM. Fomos honrados com o selo Inovação na FEICOM, sendo reconhecido como um produto inovador, original, diferenciado. E aos poucos vem conquistando o mercado, né? Correto. Vem se tornando uma referência. E graças a Deus é isso.
somos reconhecidos por oferecer uma solução para as pessoas, algo que realmente resolve. Eu não tenho solução A e B, eu só tenho a solução A, que é aquela que realmente vai resolver o teu problema. E meu foco é esse, resolver o teu problema de infiltração. Certo. Me fale um pouco sobre esse selo de inovação na Feicom. Como que foi isso? De certo, foi uma surpresa enorme. Tá certo que o produto era o único na feira, lógico que parou a feira, né? Porque eu acompanhei isso. Sim. Porque a gente tinha bastante stand, a gente viu bastante stand, mas o seu é o que teve o foco das pessoas. Sim. Ali você já viu que poderia ganhar o selo? Então, quando a gente foi expor pela primeira vez na Feicom, 2019, eles nos mandaram alguns documentos e informaram a possibilidade das empresas ganharem alguns prêmios. Então, eles têm alguns selos que reconhecem as empresas e os produtos, entre eles o selo inovação. Certo. Então, fomos informados dessa possibilidade. Ali, então, a gente já sabia o que tinha na mão, sabia que era um produto inovador e, com certeza, tínhamos direito a ganhar esse selo, né? Mandamos a documentação. Agora, o que foi uma grande surpresa é chegar na feira e descobrir que entre mais de 700 empresas, a Local Vazamento foi a única presenteada com o selo inovação, mediante o Elastimper, a solução que a gente estava apresentando ali, mas nenhum produto teve essa premiação. Então, isso para mim foi uma felicidade muito grande, né? Você ser o único, nossa, isso é uma honra muito grande, né? Ô, senhor Michael, e a história de sucesso e companheirismo que vocês montaram com o Senai? Como que é essa história? Poxa, o Senai... Quando começou? Quando eu comecei a trabalhar com impermeabilização em borracha líquida, ainda em 2013, eu recebo o contato do professor Marco Antônio. Ele dá aula no Senai até hoje, na área de construção civil. Ele é um mestre extremamente capacitado, com um amplo conhecimento. E quando ele, então, toma conhecimento do meu produto através das redes sociais, ele me liga e pede para mim apresentar o produto a ele. Ele, então, se encanta com o produto, passa, então, até atuar com ele em obras próprias. Mas, lembrando, 2013 eu ainda não tinha a marca Elastimper. Era um produto para uso pessoal, basicamente, certo, né? Aí, quando 2017 a gente passa a industrializar, 2018 ele, então, leva o Elastimper para o Senai, apresenta lá para a diretoria e insere então esse curso. O pessoal lá gostou, viu que era algo de valor. Sim. E então inicia o treinamento dentro do Senai em 2018 para aplicação do Elastimper. Que case de sucesso, hein? Exato. E até hoje o produto está lá, tem treinamento do Senai. Agora a gente estuda ampliar, isso é lá no Senai Tatuapé. A gente estuda ampliação para outras unidades do Senai. Enfim, mas é uma honra muito grande. Até porque eu fiz muitos cursos no Senai, né? Sim, eu Entre também. eles, impermeabilização. Eu aprendi impermeabilização dentro do Senai. E eles são muito rigorosos, né? Extremamente. O produto tá lá dentro, ele tem que ter uma excelência muito alta. Exato. Eles, além de serem rigorosos com a qualidade dos produtos, eles trabalham muito forte a parte de disciplina. Sim. Então, por exemplo, você chega na sala de aula do Senai, tá tudo limpo e arrumado. Correto. Você tem a sua aula, durante a aula é feita ali a pequena bagunça, a construção civil, sim, né? É utilizado ferramentas e tudo mais. Terminou a aula, ninguém vai embora antes de limpar todas as ferramentas, organizar toda a sala e deixar ela pronta para a próxima turma. Sim. Isso é muito bom, porque falta muitas das vezes disciplina. Quantas das vezes eu, por exemplo, tive um prestador de serviço da minha casa que terminou o serviço, foi embora e a sujeira ficou. Sim. Né? Então, isso era uma coisa que eu tinha para mim quando eu ia fazer um trabalho na casa de um cliente. Era terminar o serviço, pegar a vassoura, eu levava a minha vassoura, levava meu pano. Sim. Nada de ficar pedindo pro cliente a vassoura, não tem que estragar a vassoura do cliente. Sim, sim. E fazer a limpeza. Existe até aquele cliente que fala assim, não, pode deixar, não. Deixa eu fazer aquela limpeza. Se a minha limpeza não ficar satisfatória, depois você faz o seu pente fino, né? Certo. Então, o Senai, ele traz essa disciplina e esse rigor, é muito bom. Eu gosto muito do Senai. O Senai é referência em tudo.
E o senhor Michael, eu vejo assim, se eu estiver enganado, o senhor pode me corrigir, que o senhor ele não foca na venda do produto, foca sim em atender as pessoas com excelência, né? Que muitas das vezes eu percebo assim nas campanhas que não é aquela campanha forçada de empurrar o produto. Não, você vai lá, prova os benefícios, o porquê daquilo. Se não vai atender, você já disse que não vai vender, não é o momento do cliente estar adquirindo. Como que é isso? Como foi essa construção? Então, Porque a maioria dos empresários quer vender. Sim. E a cultura de vocês é diferente, me chama muita atenção. Então, quando eu comecei a empreender, um conceito que eu sempre tive muito forte na minha cabeça é o conceito do diferencial. Então, para mim multiplicar, para mim escalar e ganhar um pouquinho mais, eu tenho que ter um diferencial. E o que é o diferencial? E aí você fica pensando, e eu cheguei à conclusão do seguinte: um dos diferenciais é, primeiro, o teu nome. Sim. Você tem que preservar o teu nome, né? E segundo, é resolver o problema do cliente. Certo. Porque qualquer serviço que você vai contratar hoje, é muito mais fácil você encontrar alguém que não consegue resolver o teu problema do que aquele que consegue. Perfeito. Então, se você quer oferecer um diferencial, é fazer bem feito, fazer o melhor, né? Então, o que eu falo para as pessoas, eu não sou vendedor. Entendi. Eu sou o cara chão de fábrica. Entendi. Eu sou aquele cara mão na massa. Então eu aprendi ao te oferecer solução e não te oferecer um produto. Ah, sim. E quando eu vou industrializar, eu tô com esse conceito da minha cabeça. Então, de novo, eu não sou vendedor. Entende? E quando as pessoas me procuram, eu ofereço a elas uma solução, um caminho. Às vezes as pessoas me trazem situações que o Elastimer não resolve. Certo. Então, por exemplo, muitas das vezes as pessoas falam assim: posso aplicar no chão da minha oficina? É muito frequente isso aí. Eu quero pintar o chão da oficina. Confundem um Elastimer com uma tinta. Certo. E aí eu faço questão, falo: Elastimer não é tinta, ele é um impermeabilizante, né? A finalidade, olha, compra essa tinta piso aqui, compra essa tinta epóxi, essa tinta PU. Eu dou o caminho para a pessoa. Se a pessoa senta lá na recepção e ela vem com uma ideia equivocada, eu faço questão de dizer, não é o caminho. Eu deixo isso muito, muito claro e tento dar o caminho para a pessoa. Às vezes ela está com a ideia fixa, ela insiste. Paciência. Mas eu tento de todas as formas esclarecer que não é o caminho correto. E essa é a minha finalidade. De novo, eu não sou vendedor de produto. Eu tô aqui para te oferecer uma solução. Certo. Essa solução não passa pelo Elastimer, não tem problema. Se eu fizer esse trabalho bem feito, que é o que eu venho fazendo, eu começo então a ganhar as pessoas pela sinceridade, eu vou cativando por esse modo de trazer solução. Sim. Eu trago confiabilidade e com isso você vai lembrar de mim. E fica amigo dos clientes. Fica amigo dos clientes e você, mesmo que você não se tornou meu cliente, mas você conhece alguém que tem aquele Sim. problema, você vai me indicar, você vai falar de mim. Isso acontece com muita frequência. E é assim que eu tento ganhar o mercado, né? Preservar meu nome e me tornar referência. Esse é meu objetivo. Sim. Me tornar referência. Quando alguém precisar resolver um problema de infiltração e ela quer uma solução que resolve de fato, ela vai ter a certeza que o Elastimer resolve. Sim, eu vejo hoje a Elastimer, a gente estuda muito a Elastimer porque a gente vê que é um produto inovador e é uma curiosidade que eu converso, estou no grupo da Elastimer, né, lá com os aplicadores, e daí estava conversando com um lá, ele pegou e falou assim, o Michael, quando ele começou, ele se preocupou em criar um produto de alta qualidade que atendesse o cliente, um produto atendesse o cliente com excelência, mas ele se preocupou com o preço, como que ele ia precificar isso aí, que conseguisse atender todas as classes sociais. Me fale um pouco mais sobre isso. Às vezes, o Elastimer de cara, se você olhar só o valor, muitas das vezes eu recebo aquele comentário, mas ele é muito mais caro que os outros, né? Ele tem essa ideia equivocada. Mas quando a pessoa conhece o produto, quando ela tem uma experiência de solução, que eu não preciso gastar de novo,
Quando essa pessoa entende que não precisa quebrar a superfície, não precisa gerar resíduo, entulho, quando ela percebe que o tempo de obra vai ser reduzido, então eu tenho menos mão de obra, eu não gero resíduo, eu não preciso de um preparo da superfície, não preciso regularização, não preciso quebrar nada. Quando você junta esses fatores, além do fator termoacústico, então, por exemplo, eu aplico o Elashimper na cor branca, eu tenho uma redução de temperatura da superfície. Sim. Então, eu economizo com ar-condicionado, eu tenho uma economia de energia. Quando você começa a juntar tudo isso, aí você entende que o produto é barato. Sim. E ele é mais barato do que qualquer outro produto de prateleira. Sim. Porque ele resolveu o teu problema, ele economizou o processo, ele te trouxe economia de energia e é um produto duradouro. Sim. Então, todos esses fatores juntos tornam o Elashimper um produto barato. Essa que é a verdade. Por que eu tô falando isso pro senhor? O senhor falou em termos de preço. A Elashimper é um produto de altíssima qualidade. E por que a gente está falando que ele atende todos os públicos? A gente bate muito que o Elashimper é um produto democrático, que ele atende todas as classes sociais. O senhor está vendendo esse produto pelo mesmo preço de uma tinta emborrachada aqui no Vale do Paraíba. Entendeu? Eu depois vou mandar pro senhor as fotos. Tá o mesmo preço do produto. O cara tá deixando de levar um produto de altíssima qualidade, que é uma borracha líquida, e tá comprando uma tinta emborrachada pelo mesmo preço. Com a ilusão de que vai impermeabilizar. Isso que é mais triste, né? Mas deve que São Paulo deve ser o mesmo preço. Eu fico muito triste de ver uma oferta de tinta e como se fosse um impermeabilizante. Então. Né? E aí, quando as pessoas me questionam isso, eu faço a seguinte pergunta. Eu falei, vem cá, pergunta para um parente seu, alguém de um pouco mais de idade, para que serve uma tinta, né? E aí você percebe que tinta é item de acabamento. Sim. Né? E de maneira equivocada as pessoas estão aplicando isso em laje, telhado. É um erro, né? Sim, conheço. Então, conheço. Você viu que o seu produto entrega mais. Sim. E tá com um preço mais acessível. Mas aí olha, de novo assim, eu não gosto nem de comparar, porque veja, são finalidades diferentes. Entende? Não dá para fazer essa comparação, mesmo que essa tinta, no caso, tenha um custo maior, mas a questão aí não é essa, a questão é finalidade. Sim. Para que serve uma manta impermeável e para que serve uma tinta? Então, quando a gente encontra finalidades diferentes, não cabe nem a comparação de preço. Sim. Essa que é a verdade. Mas o senhor viu como é importante o senhor estar aqui? Porque as pessoas estão pagando mais caro e levando menos. E, de novo, não está nem levando menos, está comprando algo que não é para aquela finalidade, entende? Esse mito ele precisa ser quebrado. E mais cedo ou mais tarde, de novo, eu já comentei isso aqui no podcast anterior, é um tiro no pé. Sim. Né? O que eu falei agora há pouco, tudo que a gente tem é o nosso nome. Claro. Não temos mais nada. A gente nasce sem nada e vai morrer sem nada. Você não vai levar nada embora. Tudo que você vai deixar aqui é o teu nome. Quem foi você, né? E esse tiro no pé eu não vou dar de jeito nenhum. Senhor Michael, a gente vê assim no mundo empresarial, principalmente eu que tenho contato com muito empresário, parece que a pessoa ela chega num patamar igual o senhor chegou, parece que o coração dela fica mais endurecido, ela fica uma pessoa fria, e isso a gente não percebe no senhor, porque o senhor é uma pessoa super humana. Tanto é que a gente conhece, né, que o senhor está atendendo as pessoas com aquela campanha Brasil Impermeável. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso e como que é esse comportamento quando os empresários vão focar no dinheiro, fica frio, o senhor já vai mais pela parte humana, de sensibilidade, se preocupar com o próximo. É assim, eu gosto sempre de lembrar de onde eu vim. Entendi. Como foi a minha história, todas as dores que eu passei, todas as dificuldades. E quando você faz volta a tua bobina aqui na cabeça, você começa a refletir sobre isso, você cria uma empatia sobre as pessoas. Entendi. Pelo ser humano. A verdade, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Sem o próximo, sem a ajuda das pessoas, eu não sou ninguém, eu não faço nada sozinho. Se você reconhece isso, então você tem uma empatia pelo próximo. Eu acho que isso é muito importante. E o mesmo direito à felicidade que você tem, o teu próximo tem também.
Se eu não posso te ajudar, eu não posso te atrapalhar. Eu não posso ser uma pedra no seu caminho. Certo. Eu não vou aceitar que você seja uma pedra no meu caminho ou que você seja uma pedra no caminho da minha família. Certo. Então, eu também não posso fazer isso com você. Eu não vou fazer com o próximo aquilo que eu não gostaria para mim. Né? Pelo contrário, eu tenho que fazer por você o que eu gostaria que você fizesse por mim. Certo. Não faço milagre na vida de ninguém, mas eu também não posso atrapalhar a vida de ninguém. Né? E a campanha Brasil Impermeável, ela é, na verdade, um apelo, ele é reflexo de um apelo que eu recebo com muita frequência, sabe? Às vezes eu recebo comentário de pessoas que falam assim, poxa, eu não tenho condição, me ajuda e tal, sabe? É muito frequente esse tipo de comentário. Eu não posso ajudar todo mundo, né? Eu não tenho a condição de ajudar o todo, né? Mas eu comecei depois, quando a coisa engatilhou mesmo, eu falei, poxa, eu sofri tanto com isso, né? Então, eu acho que eu posso devolver um pouco pro mundo aquilo que o mundo me deu de graça, né? Muitas pessoas passaram pelo meu caminho. Se eu tô aqui hoje, é porque eu tive muita contribuição, não de pedir ajuda para você, mas porque você de alguma forma contribuiu comigo, sem ter uma intencionalidade de obter algo em troca. E aquilo que você fez por mim, aquela informação que você me passou, aquele ensinamento, aquela dica, uma referência, uma indicação de um contato, tudo isso contribui para o crescimento, né? Então eu acho que a gente tem a obrigação de devolver um pouquinho, né? Não custa nada, na verdade. Se você já chegou lá, então vamos ajudar um pouquinho também, né? Claro. A primeira família a ser atendida foi no Rio, né? Isso, foi no Rio e agora está com um ganhador em Brasília. Olha que legal, fale mais. Esse ganhador, você vê, essa campanha Brasil Impermeável, ela começou me mostrando que coincidência não existe. Eu sempre acreditei que não existe coincidência. Tudo tem um motivo, uma razão, né? Deus, ele sempre tem uma razão para que as coisas, permitir que as coisas aconteçam. Certo. E o caso do Rio não foi diferente. Você veja, saiu lá o ganhador, foi sorteado, inclusive a gente já está para enviar o produto lá. E a gente está com o nosso validador da campanha, como eu gosto de falar, que é o Edu Prado. Ele isso é no Brasília. Brasília, isso. E o Edu Prado, ele é um grande empresário, ele é mentor de empresários em vários países do mundo, mais de 1000 mentorados. Sim, acompanho ele. Ele é um cara sensacional, sabe? E aí, ele então se ofereceu, falou, cara, eu quero validar a campanha aqui, eu quero participar do projeto, tal. Legal. Aí eu faço uma chamada de vídeo lá com o ganhador para conhecer um pouquinho a história dele, né? E aí eu falei, bom, conta aí um pouquinho a sua história, tal. Ele falou, pô, cara, é o seguinte, eu perdi meu pai. Nossa. Se eu não me engano, em outubro do ano passado, se eu não estou enganado. Perdi meu pai e aí eu assumi a empresa dele. E agora eu tô aí lutando para poder, né, sobreviver. Aí eu falei, poxa, é o seguinte, o Edu vai te ligar, aí, cara, é muito difícil falar com você por telefone, como que faz? Ele falou, cara, é o seguinte, é porque lá no trabalho, às vezes eu tô na máquina e eu não consigo atender o telefone. E aí você se depara com a realidade de muitos empresários, que é aquela coisa do cara não ter tempo, ele não tem férias, ele não tem folga, ele não tem nada, o cara trabalha, eu passei por isso por muitos anos, 2018 que eu consegui delegar mais enfim, e criar uma estrutura um pouco melhor, né? Mas eu passei por isso, de não ter tempo para nada, trabalhar de segunda a segunda, da hora que acorda, a hora que vai dormir, né? E esse cara tá nessa realidade, olha só. Sim. Ele tá vivendo aquilo que eu vivi. E quem é que tá lá validando a campanha? O Edu Prado, mentor de empresário. Sim. Aí eu falo com o Edu, cara, é o seguinte, nada é por acaso. Esse ganhador aí de Brasília, ele precisa de você. Ele precisa ter um contato com você, ele precisa receber um pouco das suas orientações, que você compartilhe um pouco da sua experiência e ajude ele. Sim. Porque ele não está só com problema de filtração. Esse cara não tem tempo, ele não tem vida, ele não consegue atender o telefone.
Então, é o que eu digo, nada é por acaso, né? Sim. Agora a gente vai abrir a campanha lá para Recife, eu quero ver qual é a história que eu vou encontrar, né? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. O Impermeabilizadores de Brasília que queira participar da campanha Brasil Impermeável, o que ele deve fazer? Então, a gente tentou parceria com algumas empresas, infelizmente eu não consegui um contato em Brasília. E veja, no Rio de Janeiro, nós tivemos uma empresa, a Rochaial, junto com o rapaz da RB Impermeabilização, fugiu o nome dele agora, poxa vida, mas eu vou lembrar, Ralph, da RB Impermeabilização, e o Rodolfo da Rochaial. O Rodolfo, sabendo a dificuldade de encontrar um parceiro em Brasília, ele me liga e fala, cara, eu vou para Brasília. Olha que legal. Eu falei, como assim? Não, eu vou. Os ajudantes que trabalhou lá no Rio, a gente quer ir para Brasília e quer participar. E você vê, tudo que eu vou fornecer a ele é a passagem. Olha que legal. Até o lugar para dormir ele já tem lá. Olha só que legal. Então, assim, essa solidariedade é uma coisa, assim, impressionante, né? Contagia, né? Muito legal. Sim. No caso, assim, dessas campanhas, a próxima vai ser? A próxima em Recife. Lá eu já tenho 2 empresas que já se candidataram a prestar o serviço lá gratuitamente. Muito legal. Essa parte da campanha, principalmente, eu vi lá a parte lá com... Edu Prado, né? Edu Prado. Ele falou que vai até a casa para entregar o material, né? Ele quer conhecer a realidade, né? Ele vai entregar o material, ele vai acompanhar a aplicação no produto, que é para validar a campanha. A galera tem que saber que isso aqui não é marmelada, não é bola cantada, o negócio é real mesmo. Então, para cada estado que eu for, eu espero encontrar não só aplicador, mas um cara para ir lá e validar também. Isso aqui é real. Então, uma coisa assim, seu Michael, que eu presto muita atenção no senhor, assim, eu assisto muito material do senhor, para entender, o senhor tem uma coisa assim que é eu não sei se é uma energia boa, o que é, que o senhor tem uma facilidade de atrair as pessoas até você, tipo assim, você tem uma rede de seguidores e são pessoas que eles não te deixam na mão. Eles veem que você tem um projeto, eles vão lá e estão junto, igual você acabou de comentar, o mesmo, a equipe do Rio já vai para Brasília, eles estão com você para tudo. Qual o segredo disso? Não tem segredo. Juarez, uma coisa você pode ter certeza, sempre tem alguém de coração aberto procurando alguém para se identificar e para formar parceria, para ter uma amizade. Então, se eu tô com esse coração aberto, eu vou encontrar alguém no meio do caminho. Pessoas boas. Entende? Claro que tudo é uma peneira, né? A gente tem que filtrar. Você vai, por exemplo, você vai contratar um colaborador, né? Dá um exemplo aqui de real, né? Sim. Você vai contratar um colaborador. Você recebe, sei lá, 100 currículos. Dos 100 currículos, você separa 10. Certo. Dos 10 que você separou, você vai gostar de 1 ou 2. Não é assim? É tudo uma peneira, é um filtro. Então, você tem uma personalidade e você procura pessoas com esse mesmo... com essa mesma personalidade, com essa mesma característica. Você vai filtrar. Vai aparecer um monte de pessoa no seu caminho, mas aos poucos alguém vai se identificar com você. E, quer ver um exemplo? Ontem eu fiz uma reunião com um rapaz chamado José, de Rondônia. E ele vem acompanhando o podcast, achei muito legal. Ele falou, cara, eu tô assistindo tudo, eu passo mais de horas assistindo seus vídeos e tal. E aí ele começou a contar a história dele, o jeito dele trabalhar. E eu parei assim, eu falei, cara, você tá falando aí, parece eu quando eu era prestador de serviço. Olha, você vê. Tudo que ele falava era eu, sabe? Eu falei, cara, eu tô me identificando demais com você. E ali houve aquela conexão. E assim, foi o primeiro contato que eu tive com ele e parece que a gente é amigo, assim. Ele trouxe essa mesma ideia recíproca, né, quando a gente tava conversando, e eu já me sinto amigo dele. Eu sei que esse cara vai ser um parceiro muito forte lá em Rondônia.
Seu Michael, vamos ver se eu consigo desvendar esse segredo. Eu acredito que o senhor o senhor é uma pessoa assim, que é preocupado em ajudar, em estar com a pessoa, em colocar a pessoa no caminho certo e sem esperar nada em troca. Será que é isso? Olha, eu não quero que dar uma de bonzinho, sabe? Eu Melhor falo do por que mim, ninguém. porque o senhor, todas as vezes que eu precisei, o senhor estava lá, me tirando dúvida, 10 horas da noite, qualquer horário, o senhor estava me atendendo. E eu nem tenho nem o que oferecer, entendeu? Mas é tudo um conceito. Eu não quero que dar uma de bonzinho, por querer parecer melhor do que ninguém. É um conceito. Por exemplo, se você vai estudar vendas, marketing, é te ensinado um conceito para vender. Sim. Né? Alguns conceitos eu não aceito. Eu acho que não tem que ser assim. Um exemplo. Você me pede um orçamento. Eu te mandei o orçamento. Eu não tenho que ficar te ligando para saber se você tá afim ou não. Sabe? Eu no máximo assim, Juarez, recebeu o orçamento? Ó, confirma aí só se você recebeu. Ah, recebi. Show. Acabou. Sim. Se você quiser, você me retorna. Entende? Se você pegar conceito de vendas, o que o pessoal vai te ensinar? Ó, vai lá e liga. Ó, te mandei o orçamento. Quando eu posso te retornar? É a primeira coisa que a pessoa vai perguntar. Quando eu posso te retornar? Não, mas me dá uma data. Começa a te encurralar. Sim. Eu não consigo fazer isso. É 2. Eu não consigo. Se o camarada fizer essa pergunta pra mim, eu falar, ó, quando eu quiser eu te ligo. Você tem que me deixar à vontade. Sim. É um conceito meu, eu não gosto dessa pressão. Então eu não vou fazer pressão em você. Outra, acabei de falar agora, tudo que eu tenho é meu nome. Então eu tenho esse conceito de preservar o meu nome. Então é uma forma, uma filosofia de trabalho, isso é natural, sabe? Eu tenho essa filosofia de que eu tenho que te oferecer solução, eu tenho que ter um diferencial. E o meu diferencial é esse, é não te empurrar nada, é ser coerente nas palavras e a escolha é sua. A escolha é do cliente, o cliente decide qual caminho ele quer tomar. Entendi. Né? E qual é o segredo do senhor ter uma legião de impermeabilizadores que, tipo assim, te tem como referência, porque hoje você é um influenciador, e qual é a responsabilidade? Porque deve ser grande, né? Porque eles espelham em você. Sim. De novo, né? A gente vai filtrando e aos poucos a gente vai encontrando pessoas que têm a mesma filosofia de trabalho que você. E uma preocupação que eu tenho é de dar um direcionamento, porque eu vejo que muitos prestadores de serviço são carentes de informação. Sim. Muitas das vezes são pessoas simples, né? Pessoas que batalham, às vezes não tem tempo para se especializar em tantas funções, marketing, vendas, administração, fiscal, aí depois tem aplicação, gestão de pessoas, muita formalização de orçamento, emissão de nota fiscal, emissão de certificado de garantia, são muitos processos que envolvem o trabalho de impermeabilização, né? Não é muito simples. E eu vejo o pessoal é muito carente com essa parte, né? E eu acabo compartilhando com eles. Ó, poxa, como é que eu faço isso? Ó, tá aqui o caminho. Ah, como é que eu faço orçamento? Tá aqui o modelo. Ah, como é que eu faço o termo de garantia? Outro modelinho aqui pra você. Eu vi pedindo modelo pra você no... Sim. Eu compartilho, eu não guardo nada, sabe? Não guardo nada. Às vezes tem aqueles que aprendem, se especializam e depois seguem um outro caminho, amém. Cada um, de novo, a escolha é do cliente, Sim. sempre, né? Mas eu também não preciso ficar guardando nada, não, nenhum segredo. O meu único segredo tá na fórmula do Elasimper, né? O resto a gente compartilha e, de novo, se eu te ajudar a se tornar um empresário melhor, se eu te ajudar a vender mais, eu vou estar me ajudando. Sim. Porque você vai consumir mais, você vai indicar mais. Então, quem tá ganhando sou eu, na verdade, né? Uhum. Vamos lá. Sempre a gente cria alguma coisa para te homenagear. Hoje, eu e o grupo aqui, né? A gente fez uma surpresa para você. Tá no ponto aí, Eudes? Olá, Juarez. Olá, Michael. Muito obrigado aí mais uma vez aí pela oportunidade
de estar aqui. A gente criou um quadro, como o Elastimper mudou minha vida. Minha história, junto da Elastimper. História essa que começou lá em 2019, mais ou menos, onde eu sofria com muitas infiltrações na minha casa. Na minha casa. Então, nessa busca de solucionar o problema, eu sempre fui muito obcecado por tecnologia, por coisas novas e tal. Comecei a pesquisar no YouTube. Foi onde eu conheci a Elastimper, né? Comecei a pesquisar, tal. Não tinha muita coisa ainda. E naquele momento não tive condições de comprar. Só que eu, devido a trabalhar com a pintura já há muitos anos e mexendo com obras também nas minhas folgas, porque eu venho da área offshore, eu tinha 14 dias de folga, eu fazia alguns bicos de pedreiro, eletricista e fiz muita coisa. E surgiu uma cliente com problema de filtração no telhado dela, telhado colonial, parecido com esse daqui. O produto. Telhado esse que não tinha muita queda e tal. Aí eu fui e falei assim, eu conheço um produto tal, que é assim, se assado, bota uma manta, uma borracha, vamos comprar pra gente fazer o teste? E ela sempre muito proativa, gosta muito de obra também, falou assim, não, vamos comprar, vamos fazer o teste no quarto da minha filha e tal, se solucionar a gente faz em tudo. Aí eu falei, vou fazer logo o teste, né, cara? Se solucionar pra ela, vai solucionar pra mim. Foi onde começou. Eu fiz a primeira aplicação com o Elastimper, foram 10 metros quadrados, né, no quarto, e solucionou o problema. Aí eu fiz a aquisição e fiz na minha laje, o qual eu vou mostrar para vocês em breve. E até hoje, 0 vazamentos. Então, nesse período, eu tive uma visão. Eu trabalho com pintura, a Elastimper é um serviço de impermeabilização com base de pintura, por que não eu engajar para dentro da minha função? Então eu comecei a fazer as aplicações para algumas pessoas, aqui, familiares. Então foi surgindo a ideia de exercer a função. Porém, eu era CLT, né? Então eu só fazia nas minhas folgas. Com a chegada da pandemia, eu larguei tudo e o dinheiro que eu peguei da empresa eu investi tudo no meu negócio, voltado para pintura. Só que a impermeabilização estava aqui andando do meu lado. Então, fui fazendo alguns serviços, entrei em contato com o Michael, mostrei o primeiro serviço que eu fiz da forma assim diferente, né? Diferente que eu falo, ao invés de aplicar o tecido em vertical, eu apliquei em horizontal, de baixo para cima, né? Mas deu certo, funcionou, ele até elogiou e continuei seguindo. E hoje, estou focado só em impermeabilização. Sou um bebezinho ainda, estou aprendendo muito, né? Estou aprendendo com a rapaziada aí, mas estou começando a engajar aqui na região do estado do Rio, né? Mais focado aqui na região noroeste, onde quase ninguém faz e quase ninguém conhece. Então há uma certa rejeição ainda, o pessoal não tem muito conhecimento, mas aos pouquinhos estou fazendo a minha história aqui, certo? E lá atrás, quando eu entrei em contato com o Michael, que eu mostrei o primeiro serviço para ele, eu até perguntei como que fazia para poder estar ali no site como um aplicador oficial. Aí ele falou, para você ser um aplicador oficial, tem que te conhecer e tal, tem que ter uma certa confiança, e realmente a gente tem que confiar na pessoa para poder indicar. Então vai trabalhando, vai mostrando aí que mais para frente você pode vir a ser um aplicador oficial. E fui trabalhando. Quando chegou agora, em 2024, ele entrou em contato comigo, e eu atento ao programa Brasil Impermeável, ele me convidou para participar e alegou que seria uma ótima oportunidade de a gente estar junto, tete a tete ali, para a gente se conhecer e dar prosseguimento aí, né, com os projetos. E apesar das dificuldades que surgiram na época, né, um mês atrás, eu peguei e parti e fui. Com todas as dificuldades, mas eu fui. E vou te dizer, valeu a pena conhecer Michael de perto, cara incrível, muito não chora humilde, não, Michael. muito bacana mesmo, deixou a gente super à vontade. E cara, voltei com uma energia, nas alturas, tá? Na viagem de volta, já fiz um orçamento e tô aqui hoje, fazendo um serviço. Então, cara, tá com o Elastimper é surreal. É um produto top, produto que te dá garantia, te dá suporte, é o que eu passo para todo mundo e é o que eu quero. Eu quero solucionar problemas, tá? Eu não corro dos problemas, eu tô aqui para solucionar. Então, para solucionar o problema, a gente tem que trabalhar com qualidade e ter produtos de qualidade andando juntos.
Não tem como você trabalhar com produto top e fazer um serviço ruim, ou ter um serviço ruim com produto top. Tem que ser os dois em conjunto. Então eu estou aqui hoje com Elastimp comigo, para poder ajudar pessoas. Tá beleza? Tamo aí, RB Impermeabilização e Elastimp andando juntos aí. Beleza? Estou aqui em Campos do Goytacazes. Quem quiser serviço aí, só chamar. Valeu, tamo junto. Tem mais um ainda, hein? Antes de você soltar, eu tenho que falar desse cara. Meu Deus do céu, velho. Pra você ver, né? Você perguntou pra mim como é que faz. Eu sou uma pessoa focada em solucionar problema. Ele é um cara focado em solucionar problema. Você se identifica e a coisa flui, né? Eu nem sabia de toda essa história aí. E o que você achou do nome do quadro? Não, legal. Elastim mudou minha vida. Mas aí o que aconteceu? Quando a gente tava pra ir lá pro Rio, eu já tava em contato com o Rochaial, com o Rodolfo. Rodolfo falou, precisa de uns ajudantes, tal, você tem a galera, tal. E o que acontece? Mas eu fiquei com receio de, tipo, chegar lá e não ter volume de pessoas, porque eu tinha pouco tempo pra executar. Então, eu precisava meio que do mutirão. E aí eu lembrei do Ralph. O Ralph estava começando a trabalhar expor os trabalhos dele, né? Ele já trabalhava antes com o Elastimp. Eu não sabia. Mas ele começa a expor isso. Aí eu peguei e mandei mensagem. Falei, cara, você me ajuda? Tal. E onde que é a obra? Eu falei, não. Aí eu dei o endereço. Ele falou, acho que é 300, 400 quilômetros lá de Campos dos Goytacazes. Eu falei, nossa, cara, achei que você era do Rio mesmo ali, né? Da cidade do Rio. Eu não sabia que você estava tão longe. Desculpa, cara, não precisa se incomodar, não. E a história morreu ali, o contato. E aí, quando eu tô lá, quando eu chego na casa do cliente do Rio, do ganhador, vem o Rodolfo. E o Rodolfo fala, o Ralph tá vindo aí. Como assim? Não, ele pegou um ônibus, já desceu lá na rodoviária, tá vindo pra cá. Eu falei, rapaz, esse cara pegou um ônibus, rodoviária, e aí pega um táxi pra ir pra casa do cliente. Eu falei, meu Deus, não acredito que esse cara fez isso. E aí ele me aparece lá. E lá ele comenta, fala, cara, já faz 4 anos que eu te acompanho e tal. Você vê, é tanta gente que fala com a gente que eu nem lembrava que ele lá atrás, 2018, ele já tinha entrado em contato comigo. Eu não lembrava desse fator. Agora que ele tá falando aí, porque realmente muita gente. O vínculo nosso começa mesmo ali no dia 1º de abril, dia da mentira. Mas não foi mentira, não. Ali começa o nosso vínculo forte mesmo, de a gente ter um contato mais próximo. E, aí eu passei a admirar esse cara, que eu falei, meu Deus, cara, esse é um cara diferenciado. E a prova disso que ele divulgou na rede social a participação dele na campanha, eu também comecei a divulgar na minha e marcar ele. O que vem de pessoas lá da região dele comentar na postagem sobre ele, que legal. Fala sobre ele, elogia a pessoa dele e tal. Então, assim, ele é uma pessoa assim, muito querida, muito respeitada, e é um cara que merece tudo de bom. Esse cara merece arrebentar, ele tem que estourar, tem que crescer muito, porque esse cara é merecedor, cara. Que legal. Pronto pra próxima? E um abraço pro Rafa. Valeu, meu amigo. Rodolfo Rochaial, é esse aí, pô. Esse é o cara. Quando a gente conheceu um pouco vocês, assim, a gente ficou deslumbrado, cara. Assim, pelo o que vocês entregam, cara. Conheceu o Elastimp e hoje 80% do nosso trabalho está voltado ao trabalho com borracha líquida e da Elastimp, cara. Muito mais fácil, muito mais bonito e muita coisa muito mais leve, se resolve. Parou com os outros? Eu falei, parei que agora é só Elastimp agora. Eu apliquei o produto 5 anos atrás. Até hoje não deu problema. Esse cliente virou um amigo que sempre indica para o outro cara fala, mano, esse produto que esse rapaz vendeu é muito bom. E quando eu conheci a Elastimp, sim, mudou da água pro rio. Eu gostei bastante, porque assim, o serviço tem uma qualidade bonita. A gente parava no final do dia, olhava o telhado, cara, que da hora. Vocês estão dando um suporte assim, fabuloso, cara, pra gente, que como, só comparando, como a outra não fazia, né, cara? E assim, a gente tinha tete a tete
com vocês, cara. Nunca vi isso aí, a gente conseguir falar diretamente com o dono, com o pessoal de marketing, o químico. Nunca vi isso. Eu falei, caraca, cara, a gente acaba virando uma família. O que você me oferece? Borracha líquida da Chip. O sofrimento acabou, cara. No mesmo dia a gente conseguia entregar uma laje. No mesmo dia. Aí eu me surpreendi, falei, cara, muito bom isso aqui. Então eu não tive muita dificuldade. Porque a aplicação é show de bola, cara. Para nós aplicadores são um produto excelente. Não tive dor de cabeça até hoje. Que top, não? E aí a gente viu então o Rodolfo da Rochayal, cara, meu, de um coração incrível também. Rogério da... Poxa, eu vou lembrar o nome da empresa dele, às vezes foge, né? Mas o Rogério, irmão do... Ah, meu Deus do céu, fugiu agora o nome também. Mas o irmão dele também trabalha com ela Schimper. E o irmão dele chegou e falou, olha, Rogério, tem isso aqui, tal, esse produto. E o Rogério falava assim, não, isso aí, essas coisas não funcionam, é manta líquida. Não, mas não é manta líquida. E aí, ele não quis saber. Aí o Rogério, uma época, tava sem serviço. O irmão dele fala, vem cá, vem me ajudar, porque eu tô com uma obra aqui, vem me ajudar. E aí ele tem o contato com o produto e ele se encanta. E aí não largou mais também, não quer mais saber de outro produto. E o Enéas, né? O Enéas, ele fez o curso no Senai, foi aluno do professor Marco Antônio Bovolenta, já muitos anos atrás, se eu não me engano, foi ali por volta de 2018 também. Foi um dos primeiros alunos do treinamento Ela Schimper. E tá aí até hoje, né? São pessoas maravilhosas e muito queridas. Gosto muito deles. Tem aquele outro lá. Vamos Fala, lá, minha galera. aí, Bom dia, boa tarde, Esse boa noite. o Rodolfo assim, aí. Eu sempre falo com vocês, como eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo aqui. Aqui quem fala é o Rodolfo, da empresa Rochayal Multisserviços. Quero deixar um recadinho aqui. Ele que se ofereceu, cara. Ele ajudou a gente no Rio, se ofereceu para ir lá em Brasília fazer a aplicação para o cidadão. Dicas de construção. Podcast fenomenal. Fui buscar várias empresas que... Teve umas que a gente começou a trabalhar perde um podcast nesse segmento. Mas a gente sempre vendo que não dava certo com aquele produto. Buscando na internet, acabei vendo logo quem? A Ela Schimper. Ele se emociona. Um representante fabuloso. E eu vim estudando eles durante um ano. Não foi logo de cara, não. Um ano estudando eles, vendo depoimentos, eu acabei de falar assim, vou fazer um teste, vou comprar um balde. Comprei um balde para testar, e testei assim, não foi nem cliente. Testei para mim mesmo. Quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, cara, a gente vai bombar com isso aqui. Sim. Não deu outra. Aí depois, eu entrei em contato com a Ela Schimper, e logo em seguida, assim, uma coisa que a Local Vazamento e a Ela Schimper, junto com o nosso querido Michael Waltengoger, ele automaticamente, logo depois, ele entrou em contato comigo, cara. Eu falei, caraca, cara, que isso? Nunca aconteceu esse negócio assim. Dono de uma empresa, dono de uma fábrica, uma indústria, foi entrar em contato com a gente. Eu falei, caraca, alguma coisa, eles são diferenciados, irmão. Aí tudo bem, a gente conversando, comecei e falei assim, agora vou largar todos os materiais e vai ser só Ela Schimper. Aí a gente entrou no grupo da Ela Schimper e assim, tornou um elo muito forte. Assim, hoje eu agradeço ao nosso criador por estar participando desse grupo também, um grupo seleto mesmo, contada, ele colocou a dedo dentro desse grupo do WhatsApp, assim, que acabou virando uma família, gente. E hoje, assim, o nosso faturamento aqui da empresa, 70% é por causa da Ela Schimper. E eu falo de coração, hoje a gente fala abertamente, eu e o Michael, e assim, eu falo, ele é nosso capitão ali, como eu sempre falo. Você é o nosso capitão, e a gente tem ele como, a verdade, como um irmão mesmo. A gente fala bem abertamente assim, isso que é o diferencial. As outras empresas... Tem que correr muito, comer muito feijão, arroz com feijão, para poder conseguir chegar um pouquinho perto do Michael, da Local Vazamento agora, por causa da equipe da Local Vazamento e do Michael. O Michael é um cara fabuloso, ele está sempre dando ideia pra gente, sempre mentorando todo mundo.
E assim, só tenho a agradecer a você, Michael. No dia lá da... Calma aí, desculpa aí, gente. No dia lá da... foi mal aí, gente. No dia lá do evento de Brasil Impermeável. Desculpa ter emoção aí, gente. Do Brasil Impermeável, eu falei com a Letícia. Letícia, você tem a noção da grandiosidade que o seu pai está fazendo com muitos aplicadores e na vida de muitas pessoas? Ela falou, sei sim. E eu, olhando para ele assim, eu falei, caraca. E assim, naquele momento ali eu não sabia, assim, eu sou meio travado para poder falar essas coisas assim, mas assim, hoje eu posso falar abertamente assim, Michael, tá sendo um pai pra gente, tá sendo um pai pra gente, pai mesmo. E assim, você não tem noção do quanto a gente gosta de você, assim, como até o Juarez mesmo já falou que a gente tem um elo muito forte, assim, não só a gente da Rochael, como todo mundo do grupo também, não vou deixar em exceção, todos também são muito, assim, fechado mesmo. A gente criou um elo muito forte e quero te agradecer enormemente, Michel. Muito obrigado. A Rochael e Rodolfo Rocha agradece você grandiosamente, tá bom? Obrigadão aí pela oportunidade, tá bom, Juarez? Obrigadão mesmo. É uma e honra o podcast ter de vocês top demais, ó. Caramba, velho. Pegou pesado, hein, velho? Meu Deus do céu, velho. Poxa, eu não esperava isso não, cara. É o mínimo que a gente pode oferecer e é um jeito de você ver o tanto que você faz bem às pessoas, o tanto que você ajuda os impermeabilizadores, e pode ver que é tudo totalmente natural. Eles gravam, manda, e a gente tá aqui porque eles querem te homenagear e a gente abre esse espaço pra isso. Cara, Pode respirar, fica à vontade. Meu Deus do céu, esse pegou pesado mesmo. Poxa, eu não tinha noção, assim, sabe, de algo tão forte assim. Até porque é muito natural, sabe? A minha intencionalidade é essa mesmo, não é simplesmente vender. Eu tento, de fato, oferecer um diferencial, né? E esse exemplo que ele falou assim, que ficou um ano estudando, é muito comum meus clientes serem clientes sabe, eles demoram muito para comprar. A maioria das pessoas acompanha, vê uma vez, duas vezes, vê de novo, mas não compra de cara. Por que não compra de cara? Porque eu não vendo produto, sabe? Eu falo da solução. É diferente do conceito de marketing e de vendas, onde a gente é ensinado a trabalhar de uma outra forma, de uma forma mais persuasiva, de vir ali te cercando. Eu não te cerco, sabe? Eu deixo você muito solto. Então, esse trabalho de venda, essa construção, ela leva um pouquinho mais de tempo. Mas quando você fideliza, puxa, aí se torna cliente de longa data, né? Sim. Tem até um bordão que inclusive o Moisés, especialista de impermeabilização, a gente fez comercial lá em Franca. Aí a gente criou o bordão Elastimper. Quem conhece não esquece. Sim. Então, por quê? Porque existe essa construção, né? Eu não tenho pressa de vender para você. Lógico que eu quero crescer cada vez mais. Eu tenho o desejo, né, de cada dia voar mais alto, né? Mas a gente não pode ter pressa, sabe? Eu quero construir isso de uma maneira muito sólida e, de fato, me tornar a referência, né? O Elastimper, ele tem muito da minha personalidade, do meu conceito, daquilo que eu acredito. E é isso, o objetivo é se tornar referência. Eu ia perguntar para você, Michael, qual é a importância do impermeabilizador pra você, mas já tá aí respondido, né? Esses caras são tudo pra mim, né? De novo, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Sozinho, cara. Poxa,
sem a minha esposa, sem meus filhos que me motivam, que me dão uma razão para poder ir mais longe, sem esses caras para poder darem a mão comigo, sem eles para poder falar do produto para as pessoas, para defender a marca. Sim. E não é ninguém, né? A gente precisa dessas pessoas, essa é a verdade. Então, eu vejo assim, a mesma coisa. Sempre eu falo assim, muitas vezes eu me emociono. Você é uma pessoa que eu acompanhava muito. Nunca imaginei que você teria a honra de estar aqui. Por quê? Porque você é uma pessoa assim que era um impermeabilizador, sofreu pra caramba, foi lá, criou uma solução e hoje você é um empresário. Então você é uma referência pra gente. Porque quando a gente chega naquela hora assim que dá vontade de desanimar, parar tudo, a gente lembra da sua história e a gente fala, não, se o Michael conseguiu, vou lá, vou conseguir também, e o que eu tiver dúvida, eu vou ligar pra ele e ele vai me ajudar. Então é isso que a gente vê de você, entendeu? Bom, você falar isso aí pra mim só mostra que eu tô dentro do objetivo que eu sempre sonhei, né? Porque existe o lado da realização profissional. Sim. E a realização profissional pra mim é de fato se tornar referência, sabe? Eu sei que eu não vou agradar a todos, né? Nem todos vão acreditar em mim, vão investir na minha solução. Mas se eu puder me tornar referência e contribuir para a vida de algumas pessoas, poxa, de fato eu estou realizado profissionalmente, essa é a verdade. E como que você descobriu que você era um influenciador no ramo da impermeabilização? Eu tô descobrindo agora. Então, porque eu acompanho você desde... Nossa, se eu for falar, acho que eu vou me perder. Quando que a gente teve a primeira conversa? 2018, 2019? Por aí. Então, você já era uma referência na área. Entendeu? Daí a gente olhava, putz, é um cara intocável, como que a gente vai chegar? Eu olhava você assim no circuito, falava, putz, grilo, como que vai chegar no cara? E hoje a gente tá aqui. Por isso que a gente vê assim, acredito no seu sonho, né? Que ele pode acontecer. Isso pra mim é uma realização. E você vê quando as pessoas falam de você. Não é que eu tô enchendo linguiça, eu tô falando as coisas pra te agradar. Não, tá acontecendo. E você vê que é espontâneo, é natural. E essas pessoas, o momento que você precisar, você ligar, eles estão prontos a te atender qualquer horário. E eles fazem de coração, sem esperar nada. E isso é um case que, poxa, tem que ser estudado. Entendeu? Por quê? Porque é aquilo que você falou. Você entrega muito sem esperar nada em troca. Você sempre está preocupado com o próximo e isso é muito bonito. Você viu ele falando, o que mais me assustou eu falar com o dono da empresa. Entendeu? Não tem problema nenhum de falar com eles. O que eu não faço hoje é vender. Eu não vendo mais. Tem equipe para fazer todo o processo da venda, né? Sim. Mas a parte de falar sobre como faz, como resolve, eu gosto muito dessa parte do suporte, sabe? Você quer me ver feliz, é poder dar suporte a alguém, dar uma orientação. O meu dia a dia hoje é esse, né? E eu gosto demais de falar com eles, cara. De novo, eu sou chão de fábrica, eu não sou intocável de jeito nenhum. Eu sou peãozão mesmo, os caras raiz, sabe? Não sou Nutella, né? Sim. E eu gosto de estar no meio deles, cara. É muito bom, né? Quando, lá no Rio, ele comentou da Letícia. Letícia é minha filha, né? Certo. Hoje ela trabalha na parte de social media dentro da empresa. Olha que legal. Tá estudando publicidade. E, puxa, pra mim, cara, foi uma felicidade muito grande poder trazer minha filha para o ambiente de obra, porque ela nunca tinha vivido isso, né? Sempre me viu trabalhando, aí de repente entra na fábrica, começa a trabalhar ali no escritório, então mais parte administrativa, mas até então ela só ouve falar, ela só vê foto, ela não teve a vivência. E para mim foi uma emoção muito grande, porque eu levei ela para cima da laje. Olha que legal. Né? Era uma laje de muito fácil acesso, então foi muito fácil acontecer isso. Então ela subiu na laje, ela esteve lá debaixo do sol quente, lá registrando, tirando foto, filmando, produzindo conteúdo, né? E aí eu peguei ela assim, quando a gente estava voltando embora, eu falei, ei, filha, o que você achou, né? Você viu como que era o dia a dia do pai antes, o dia a dia do pessoal aí? E aí ela falou, eu não imaginava que era assim, né? É difícil, é pesado, né? Então eu
pude dar para ela uma visão e uma vivência, até mesmo para que ela tenha mais empatia pelo próximo, Sim. possa entender a dificuldade do outro. Você vê, a última laje que eu impermeabilizei foi em 2018. Certo. 2017 começa a industrializar, a hora que a coisa engatilha mesmo, aí eu largo a prestação de serviço e foco no produto. Correto. Aí nunca mais tinha subido numa laje. E, pô, passou 2 dias lá e eu não fiquei debaixo do sol o dia inteiro. Hora eu ia pro sol, daqui a pouco voltava pra sombra, ficava oscilando. Cara, eu voltei pra... 2 dias depois eu tava em São Paulo de volta, sofrendo com insolação. Olha só. Passando mal, febre, dor de cabeça. Cara, não é fácil, meu amigo. Você tá lá o dia inteiro. E eu pude trazer ela pra ter esse contato, né? Então isso é muito bom, né? Legal. Uma coisa que eu admiro no senhor também, que quando você fala do Elastimper, tem um brilho no olhar. Sim. Cara, sabe o que é você ter muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Quando eu casei, eu não tinha dinheiro nem para comprar carne. A carne que minha esposa e eu comíamos era o talo da cenoura que a gente empanava e fritava. A gente ia na feira comprar cenoura, beterraba. A gente ficava rodando as bancas para ver qual feirante tinha o talo junto. Porque a maioria tira o talo, né? Você vai chegar lá na feira, você só vê a cenoura já sem o talo. Sim. A beterraba. E a gente ficava procurando quem tinha o talo, né? A gente comprava o talo, empanava e fritava. Então, assim, quando você vive uma situação como essa, de dificuldade, cara, é a mesma coisa de você estar no fundo do poço com a tampa do poço lacrada, né? Tipo, não é que você vê a luz lá longe, não, né? Você não vê luz nenhuma, você não tem esperança de nada, você não tem expectativa de nada. Sim. E de repente você conquistar algo, poxa, tem que dar brilho nos olhos, né, Juarez? A gente tem que agradecer e tem que ficar feliz por isso, né? Gratidão, né? Senhor Michel, tem uma pergunta aqui que fala assim: como eu faço para ser um impermeabilizador de alta performance? Cara, primeiro, procedimento, certo? Siga processo, procedimento. A gente vê as pessoas, muitas das vezes, ignorando. Você tem um rótulo, você tem um manual, você tem indicação de consumo, você tem indicação do processo. Eu ignoro algumas vírgulas. Isso vai te dar problema. Segundo, você tem que se perguntar o porquê. Tudo tem um porquê. Por que está infiltrando? Qual a origem dessa umidade? Você tem que entender a origem e trata a origem. Mata o mal pela raiz. Eu vejo muitas das vezes a pessoa querer solucionar um problema depois que o problema já aconteceu. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas me perguntam assim: eu preciso impermeabilizar minha laje? Posso fazer por baixo? Posso aplicar no teto para não deixar a água passar? Eu posso aplicar debaixo das telhas? Parece meio absurdo, loucura, mas eu recebo esse tipo de pergunta. Certo. Eu quero aplicar por baixo das telhas porque tá vazando. Posso? Não, peraí. Você tem que tratar a raiz. Qual que é a raiz do problema? Eu tenho uma parede encostada no barranco. Tá dando umidade aqui dentro do meu quarto. Meu quarto a parede dela é encostada lá na terra e tá dando umidade. Eu quero aplicar na parede do quarto. Pode? Não, peraí. O problema tá lá fora, ele não tá dentro do seu quarto, entende? Então, mas não dá para mexer. Então, peraí, vamos pensar no processo construtivo, vamos pensar na prevenção. Eu já sei que eu tenho uma área que vai entrar em contato com umidade. Previne, não deixe entrar em contato com a umidade para depois você querer resolver o problema. Certo. Então, resolver o problema pela raiz, trata a origem. Então, entenda o porquê aquilo está acontecendo, da onde vem o problema, e aí você foca na solução do problema lá na raiz. Se você não entende daquele processo ainda, você vai estudar. Vai no Senai, vai fazer um curso de permeabilização. Se você quer se tornar um cliente Elastimper, você quer resolver o problema, eu vou ter toda a paciência do mundo para te orientar, certo? Só vou ficar muito triste se você ignorar aquilo que eu estou tentando te passar, sabe? Mas é porque fulano falou isso. Não. Fulano falou aquilo. Não, peraí. Mas eu estou te dando a direção.
Se você começa a pegar um picadinho aqui, um picadinho ali e querer juntar tudo na mesma panela, vai dar problema. Certo. Então, eu estou disposto a te orientar. Mesmo que você não é profissional, você é um leigo. Você quer aprender, eu consigo te transmitir uma informação correta e eu consigo te dar o direcionamento para você resolver. Certo. É só você seguir o passo a passo, não tem segredo. Então, se você segue processo e procedimento, se você entende de onde vem o problema, você com certeza vai se tornar uma pessoa de alta performance. De novo, ser um diferencial é muito fácil. É só fazer bem feito. Sim. Não tem segredo. E sobre a playlist que o senhor tem da Elastimper, como aplicar, onde aplicar, como que esse futuro aplicador tem acesso a isso? Isso é fácil, a playlist é pública, tá no YouTube. A gente lançou a playlist logo que entrou a pandemia, porque até naquele momento a gente se viu numa situação muito difícil de possibilidade de queda nas vendas, né? Porque, poxa, os comércios fechando, pessoas sendo demitidas, e aí algumas pessoas começando a trabalhar em casa, a executar, né? Já eu não tenho nada para fazer, estou de folga na empresa, eu vou pintar minha parede, eu vou arrumar isso, aquilo. Eu falei, vamos fazer uma playlist, faça você mesmo. Sim. Vamos ensinar um passo a passo de como resolver o problema de infiltração. Certo. E isso foi um sucesso, isso escalou as vendas de uma maneira, sabe, muito forte, sabe, multiplicou as vendas, foi até então o melhor ano daquele momento. E a playlist ela é uma playlist pública, vai lá no YouTube, coloca Local Vazamento, você vai achar o nosso canal Local Vazamento e lá você vai ver a playlist Faça Você Mesmo. Que top. Então tem alguns vídeos lá para você assistir, são vídeos didáticos, diretos, extremamente claros, mostrando passo a passo. E se tiver alguma dúvida, me procura, que a gente está aí para ajudar. Que top. Essa aqui eu até separei porque eu achei muito interessante quando me mandaram. Foi na última entrevista. O que nenhum apresentador te perguntou e você acha muito importante ser perguntado sobre a Elastimper? Poxa, que ninguém perguntou e é muito importante? Você fala, putz, o cara eu fui no podcast do cara e o cara não me perguntou. Cara, o que eu acho muito importante é o passo a passo para resolver o problema de infiltração. Porque as pessoas elas se perdem no processo. Sim. Sabe, ela vê um problema e às vezes o problema, a solução tá na vista, como eu costumo brincar, às vezes, né? Certo. Tá na vista, tá na sua frente. Mas você tá olhando tão de perto que você não tá enxergando. Então, se você se afastar um pouquinho e olhar o todo, você vai enxergar a solução. Certo. E eu vejo as pessoas com muita dificuldade disso. Como que eu resolvo o problema na laje? No telhado, na fachada, sabe? Então, assim, no próximo podcast, se você quiser a gente tratar disso, eu acho que vai ser, assim, extremamente relevante. Legal. O passo a passo. Tô com infiltração na laje. Por onde eu começo? O telhado, por onde eu começo? Né? E outra, por que eu tô com essa infiltração? Legal. Às vezes as pessoas falam assim, eu já vi muito comentário assim, por que impermeabilizar telhado? Telhado não se impermeabiliza? Não, mas claro que impermeabiliza. Certo. O prestador pode ter errado no esquadro do madeiramento, as telhas não dão encaixe perfeito, eu tenho uma abertura muito grande, a água entra, chuva de vento, eu tenho, às vezes, não é respeitada a inclinação, ou todo o processo, procedimento construtivo foi respeitado, mas o madeiramento selou, formou uma barriga, vai dar infiltração. Certo. Eu coloquei um telhado metálico. Algumas pessoas transitaram sobre o telhado, vai empenar nas emendas, vai precisar de impermeabilização. Mas a telha, essa telha enferrujou, porque ela enferruja. Sim. Mesmo com o tratamento ali anticorrosão, uma hora ela vai sofrer com o tempo. Então, eu preciso impermeabilizar. Então, telhado impermeabiliza sim. Sim. Telha fibrocimento, não tem mais amianto. Sim. A gente sabe que quando chove, essa telha ela tem um grau de absorção de água. Correto. Vai dar infiltração. E ela já vem fissurada, né? Não é que ela vem fissurada. Algumas, dependendo da marca, a gente vê que ela tem uns veios, né? Dá para perceber dependendo da qualidade, né? Mas de marca boa você não vê esses veios. Mas a verdade, como ela não tem amianto, ela está absorvendo umidade. Certo. E essa umidade vai passar, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer isso.
por que o problema de filtração acontece em cada tipo de superfície e como que eu faço para resolver. Isso é Perfeito. fundamental. Vamos trabalhar isso sim. Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei bem pertinente. Carlos, ele perguntou assim, como que eu faço a impermeabilização em caixa suspensa com Elastimper? Ele tá perguntando assim, que é difícil, né, ela ter a secagem. Exemplo assim, aquelas caixas suspensas, Isso. retira toda a impermeabilização, ela demora muito para secar, para depois fazer a aplicação do Elastimper. Qual é o seu conselho? Olha, primeiro, tempo de secagem tem que ser respeitado. Realmente é um ambiente confinado, é muito difícil promover a secagem, mas eu posso dar uma ajudinha. Sim. Então, eu quando era aplicador, eu gostava muito de usar, tem uns aquecedores pequenininhos, assim, mais ou menos uns 20, 30 centímetros de altura, por uns 20 de largura. Ele tem uma resistência e uma hélice que ajuda a circular o ar. Certo. Então, é um aquecedor pequenininho. Um daquele dentro da caixa d'água já vai aquecer o ambiente, promovendo calor. A gente precisa do calor para ajudar na secagem e ajuda o ar circular. Aí eu coloco um carinha desse lá dentro, deixo a tampa da caixa aberta e aí a gente vai ter a circulação do ar. Isso ajuda a secagem. E também, quando eu estiver fazendo a aplicação do produto, a gente fala que o Elastimper seca em poucas horas. Certo. Dentro de uma condição climática favorável. Certo. Agora, dentro de uma caixa d'água, não dá para secar em 1 a 2 horas. Correto. Então, eu preciso de ventilação forçada. Preciso ter um ventiladorzinho lá, um pequeno aquecedor, aumentando a temperatura. E assim, não é muita temperatura não, é dar 1 grau na temperatura, 1 grauzinho, e ter um sistema ventilando para promover a troca do ar. Certo. Aí eu dou uma camada hoje, outra camada amanhã, mas caixa d'água, ambiente confinado, tem que ter um pouquinho de paciência. Uma dúvida que eu tenho, essa é a minha dúvida. Um exemplo é assim, elas são separadas em 2 partes, né? Um exemplo é assim, dá para eu trabalhar o Elastimper nessa parte que eu esvaziei, fiz o procedimento do senhor e manter com água nessa? Ou ela pode deixar outra parede úmida? Então, depende, né? Então eu tô trabalhando na caixa 1. Isso. Se na caixa 2 eu tô com um problema na estrutura que tá deixando passar a umidade, puxa, é um problema. Fazer as duas, né? Aí vai ter que fazer as duas, infelizmente, né? Às vezes a gente vê isso acontecer, por exemplo, às vezes condomínio, né? Condomínio tem muita dessa situação, ele tem a caixa A e B, e é sempre assim, uma é reserva da outra, correto, né? Principalmente para manutenção. Mas se tem umidade passando, meu amigo, puxa, isso vai ser um problema, viu? Aí vai ter que ou colocar uma caixa de acrílico auxiliar, ou fazer um sistema de ligação direta com bomba para ficar alimentando o sistema de bypass, né? Como a gente chama. Coisa que a gente não vê, né? Por exemplo, dentro da indústria, trabalhando na indústria farmacêutica. Dentro da indústria farmacêutica, você tem todo o sistema hidráulico, por exemplo, mas você tem um sistema de bypass. Então, por exemplo, deu um problema na caixa d'água. Eu tenho que drenar essa caixa, mas eu não posso ficar sem água na fábrica. Correto. Então, a gente tem um sistema de bypass, de bomba, que faz a ligação direta da tubulação que vem com a água da rua, ligando com a tubulação de saída da caixa, e eu faço a manobra dos registros, e aí, então, meu sistema funciona como se fosse uma ligação direta. Não depende mais da caixa d'água. Então, dica de manutenção, processo construtivo. Ninguém pensa na manutenção. Senhores engenheiros, por favor, quando forem projetar as residências, lembrem do sistema de bypass, que vai ajudar bastante. Sabe onde a gente vê o sistema de bypass? É aquele sisteminha de bomba que tem muito em residência para trabalhar com pressão de água da rua. Sim. Você tem a caixa d'água, você não tem uma pressão satisfatória para o chuveiro, né? Aí o que uma camarada faz? Ele compra uma bombinha que ela faz uma ligação direta da água da rua com o sistema de saída. Sim. E quando eu tenho água da rua, ele funciona no bypass, trabalhando com a pressão de água da rua. É mais ou menos isso. Legal. Né? Pensa no bypass aí, que você não vai ter problema caso tenha que esvaziar as 2 caixas. É verdade. Senhor Michael, estamos chegando nos momentos finais. Gostaria de se o senhor ter alguma consideração final, alguma coisa que eu esqueci de lhe perguntar. Eu só quero agradecer, principalmente essas pessoas maravilhosas aí que realmente me deixou muito emocionado, fiquei muito feliz.
É muito bom quando a gente tem esse feedback, né? Que a gente trabalha muito para alcançar determinados objetivos, mas a gente não sabe se chegou lá, né? Você não tem essa noção. Aí, de repente, você recebe um contato desse, uma informação como essa. Poxa, fiquei muito feliz, muito emocionado e eu só tenho a agradecer. Mas não foi ideia minha não, tá? Foi deles. Ai, entendeu? Que legal. Quando o senhor chegar lá no grupo, o senhor já fala. Pô. Esse aqui, seu Michael, eu quero... dizer que o senhor tem parte fundamental, porque se o senhor não tivesse vindo aqui, trazido pra gente tanto conhecimento na área de impermeabilização, talvez a gente não fosse premiado. Então, quero dedicar esse troféu ao senhor também, agradecer pelo senhor estar vindo aqui todos os meses. Sei que esse mês foi complicado, eu achei que eu não ia conseguir, mas o senhor conseguiu vir aqui. Então, a gente ganhou isso aí, prêmio de destaque, melhor podcast do ano na área de construção. E lá eles dizem que a gente trabalha muito forte na informação, levar o aprendizado às pessoas. Então, se sinta honrado, e se a gente ganhou esse prêmio, pode ter certeza que o senhor, mais de 90% aí, o senhor tem trabalho forte em cima. E isso mostra que o que o senhor está fazendo aqui está tendo resultado. Eu só tenho a agradecer, né? Porque ter um espaço como esse pra gente levar informação às pessoas, né? Então, é recíproco, né? Se você me agradece, pode ter certeza que eu também lhe agradeço pela oportunidade e juntos a gente vai mais longe, né? E o senhor é pé quente, hein? Lembra quando o senhor falou, Juarez, vamos trabalhar isso aí que vai dar resultado. E aí tá o resultado. E vai dar mais tempo, ainda. Né? Ano que vem você vai ganhar esse prêmio de novo. Pô, fico emocionado, porque eu fui surpreendido. Entendeu? Até então era um jantar. E depois a gente chegou e foi surpreendido aí, e só empresa fera, e no ramo de podcast entrou a gente. Então mostra que a gente tá no caminho certo, né? Isso aí, vai estourar. Obrigado, senhor Michael. Obrigado. Foi uma grande honra recebê-lo aqui de novo. Obrigado, meus amigos, vocês que ficaram até agora. Quero pedir para vocês nos seguir na rede social, Dicas da Construção Podcast, no YouTube a mesma coisa. E esqueci de falar as suas redes sociais, lógico. Bom, YouTube, Local Vazamento, Instagram, Facebook, também você tem a página Local Vazamento Indústria e também a página Elastimper. Só buscar aí, vocês vão localizar. E o nosso site elastimper.ind.br. Valeu. Sempre uma aula com o nosso mestre Michael. Você que quer saber mais sobre impermeabilização, tem dúvida, pode deixar aqui embaixo todas as suas dúvidas, onde você tem dúvida, eu posso aplicar Elastimper, onde eu devo buscar, como eu compro, pode deixar tudo aqui embaixo que o seu Michael tá lá toda quarta-feira lá respondendo vocês. Agradeço, até o próximo episódio.